O cliente entra na sua farmácia e faz uma reclamação. E agora? Como conduzir essa situação da melhor maneira? Fica comigo até o fim para aprender com a entrevistada de hoje. Roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferj. Está no ar mais um É de Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente sobe um conteúdo novo aqui para você. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora, ative as notificações. E a gente também sugere que você siga o perfil da Ascoferj no Spotify. Os vídeos do É de Farmácia estão disponíveis lá em formato podcast. O seu dia está sendo ótimo, tudo correndo muito bem, até que um cliente aborrecido entra pela farmácia, vai até o balcão para fazer uma reclamação. E agora? Como conduzir esta situação? Hoje vamos aprender a lidar com esse tipo de problema, de situação, com a Euriale Voidella, presidente da Associação Internacional de Experiência e Sucesso do Cliente. Gente, que interessante, uma associação focada nesse tema, inclusive é uma associação que ainda é nova, digamos assim, foi aberta recentemente, tem quase um ano. Quero agradecer a sua presença aqui, Euri, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. E realmente este é um tema de grande relevância, até para nós consumidores, né? Eu sou uma consumidora assídua por conta de família, então é um tema de extrema importância aqui. Espero que todos aproveitem este momento conosco. Não é a primeira vez que a gente fala de experiência do cliente aqui no canal. Eu coloquei na descrição do vídeo 3 links de outros programas que eu gravei com especialistas também. Sugiro que você assista para complementar esse aqui, mas fica com a gente até o final. Bom, Euri, vou chamar de Euri, né? Todos conhecem como Euri. Conta pra gente o seguinte, assim, imagina que eu sou uma balconista, eu estou no balcão da farmácia e de repente um cliente entra pela farmácia muito aborrecido, muito chateado e começa a reclamar comigo no balcão sobre um produto que não está funcionando, um produto que estava danificado, enfim, uma reclamação. Quais as boas práticas mais recomendadas para esse tipo de situação? Perfeito, vamos lá. Quando nós falamos de mercado de saúde, nós temos que ter um carinho muito especial por esses consumidores, porque eles podem estar em momentos especiais de suas trajetórias, como pacientes. Então, é super importante acolhermos este cliente, este paciente, entendermos num primeiro momento com muita empatia, e eu sei que o exercício de empatia ele é um exercício complexo, mas que é um momento muito importante para que todos os balconistas e os representantes que estão ali na farmácia tenham empatia e escutem, num primeiro momento, esta reclamação. Ouçam atentamente tudo que esse cliente tem a dizer para que a causa raiz da situação seja melhor mitigada. Então, num primeiro momento, ouvir a reclamação, ter a empatia para acolher a situação, entender o que esse cliente está querendo dizer, se o melhor procedimento é uma troca. Existem produtos que é possível, existem produtos que não, por conta da regulamentação. Se entender qual é o tipo de medicamento, ou é um produto de prateleira, entendendo qual é a situação, ou orientando ele a procurar um profissional de saúde especializado, se ele tiver em algum tratamento específico. Então, no primeiro momento, tem que entender e acolher para prover a orientação correta. Nessa orientação correta, ela já precisa vir embarcada de uma série de procedimentos e orientações que este balconista precisa saber. E isso a gente entra em alguns quesitos de treinamento e empatia. E se entrar em algumas questões técnicas, sempre procurar o farmacêutico responsável para tirar alguma necessidade um pouco mais técnica. Existem algumas situações em que o cliente ele está muito nervoso, né? Assim, reclama muito, fala alto. O balconista ou o gerente, eles devem fazer esse atendimento, esse acolhimento no próprio balcão, ou você sugere que eles levem o cliente para uma outra área, para uma área mais calma? Suponhamos que a situação esteja um pouco fora de controle. Você tem alguma dica para administrar isso, para acalmar esse cliente?
Se o cliente ele estiver muito atritado, a recomendação é sempre tentar acalmá-lo e ouvi-lo. Muitas vezes as pessoas não querem se dirigir ou se deslocar em outros locais. Então é importante, pode-se fazer a sugestão dele ir para um outro local mais calmo, mas ele não é obrigado como consumidor a ir. Então, há de sempre respeitar a vontade deste consumidor. Acolhendo ele em situações críticas, óbvio, o gerente é fundamental que ele faça a intervenção ou o farmacêutico responsável, e caso ele realmente esteja em um atrito maior, é importante deixá-lo falar. Deixe ele falar o que ele está sentindo. Acolha. Quando ele terminar de falar, a gente entra num consenso de diálogo. Porque, às vezes, se começar a interromper demais o consumidor, óbvio, né? Se ele não tiver nenhum tipo ali de ofensa, que aí a gente entra num protocolo mais diferenciado. Mas ele estando nervoso com a situação, deixe-o falar. Acolha esse consumidor e oriente para o processo. Pode ser que o processo não seja a situação que ele vai desejar. Então, por conta de regulamentações de saúde, a gente sabe que tem determinados medicamentos abertos, eles não podem ser trocados, mesmo que ele deseje. Algumas regulamentações. Então, é importante que as pessoas que vão transmitir o processo estejam treinadas, orientadas, falem com segurança e empatia estes processos, para que esse consumidor se sinta acolhido e seguro diante da solução prestada. Em caso que não possa ser solucionado naquele momento, é fundamental que o responsável se comprometa no retorno do cliente. Então, se ele tiver que fazer alguma análise, que ele requenha a análise interna da empresa ou necessite falar com algum superior interno da rede, por exemplo, da rede farmacêutica, é importante que este gestor, esse gerente ou farmacêutico se comprometa coletando os dados desse consumidor e provendo com o retorno dele. Super importante. Caso algumas situações que eu já acompanhei de farmácias em delivery, que o medicamento chegue errado, e aí é uma necessidade de urgência também. Quanto mais a farmácia, o estabelecimento, reduzir o esforço do consumidor, melhor. Então, se é uma necessidade que a farmácia pode entregar o medicamento na casa dele sem ele ter que vir de volta ao estabelecimento, encaminhe o motoboy, porque você cria uma fidelidade maior. Uma boa empresa, um bom estabelecimento, não é aquele que não tem nenhum problema. A gente sabe que problemas vão existir. Um bom estabelecimento é aquele que resolve os problemas de prontidão e com proeficiência dos consumidores. Esse é o grande Excelente diferencial, observação. resolva problemas dos clientes. Excelente observação. E em caso de um cliente que está ofendendo, xingando, tem algum protocolo específico para isso? Protocolos quando os consumidores e as pessoas, né, não digo nem necessariamente só os consumidores, mas quando há uma quebra de limite de respeito, é importante que o gestor, e aí, especificamente coordenador, supervisor ou gerente do estabelecimento, se posicione, porque o respeito mútuo ele é super importante, apesar que a empatia ela precisa estar sempre à frente. A gente não pode esquecer que alguns consumidores da área da saúde, eles estão extremamente sensíveis, porque muitas vezes é um familiar, é um filho, é uma mãe que está precisando daquele medicamento ou está numa situação muito crítica, e a gente sabe que alguns calores podem ficar um pouco mais aflorados, e é importante sempre o gestor do estabelecimento ter a clareza da tranquilidade. Ele jamais poderá perder este controle junto com esse consumidor. Então, é importante ele se posicionar, sim, acalmar o consumidor e ter a empatia de entender que muitas vezes aquela pessoa ela está passando por uma necessidade muito particular que pode ter contribuído, né, sem justificar, mas que pode ter contribuído para ela ficar um pouco mais nervosa, afoita ali numa necessidade. Isso às vezes acontece numa falta de medicamento que o ataque familiar precisa daquele produto,
e ela não encontra. Então, ela fica um pouco mais aflorada. Mas é importante manter muito a clareza e o dono do estabelecimento, o gestor, o coordenador, precisa estar muito treinado em empatia, em psicologia, eu digo em psicologia para manter a calma neste momento e não entrar em choque, porque aí as duas pessoas em choque realmente a gente não pode aceitar isso, não é consciente, muito menos profissional. O ponto do treinamento é um ponto fundamental. Você já mencionou isso várias vezes na sua fala, mas a gente percebe que ainda existe essa falta. A gente ainda percebe que a maioria dos atendentes não recebe um treinamento adequado para esse tipo de situação, concorda? Concordo. E é por isso que as empresas precisam investir em alguns tipos de treinamento. Então, por exemplo, habilidades de comunicação. É fundamental para quem trabalha em balcão ter uma boa habilidade de comunicação. A gente vai atender no balcão pessoas de diversas proficiências, de diversas idades, com algumas com dificuldade de fala, de verbalização, e é importante que aquele balconista, aquele farmácia, possa entender de fato. Então, habilidades de comunicação é um dos que eu sempre recomendo como treinamento e depois recertificação às reciclagens. O segundo são as simulações de atendimento, como simulação. Estas situações que falamos agora, por exemplo, situações mais críticas, situações de reclamação, situações mais acalorosas, elas podem ser treinadas. Então, existe um processo determinado para ela, e dentro da sala de aula, a gente simula estas situações. Quando a gente simula as bases de estresse, quando a situação acontece de fato, aquele profissional ele já vai estar treinado e ele já vai estar habilitado. Então, um profissional, e nós, como seres humanos, precisamos repetir várias vezes até que uma situação se torne orgânica para nós. E aí a gente faz aquilo instintivamente, né? Escovar o dente, tomar água, respirar. Então, são situações que o ser humano ele foi sendo treinado. A mesma coisa a gente treina em situações críticas. A fundamentação do treinamento e repetir o treinamento, ela é importante para que, quando aconteça, a pessoa nem pare para pensar. Aquilo já está tão natural dela, já sabe tanto aquele procedimento que ele já sai orgânico, né? E o terceiro, são as políticas e processos internos ou processos regulatórios. Então, processos internos, eles também precisam estar ali muito bem descritos no manual à vista e os principais processos precisam estar na mente decorados por aqueles operadores, por aqueles balconistas. Então, 3 treinamentos que eu sempre recomendo, que é o kit básico, né? A habilidade de comunicação, simulação de atendimento e os procedimentos internos e procedimentos regulatórios. E se a gente pôr a cerejinha do bolo, isso é um treinamento de experiência do cliente, um treinamento de acolhimento, de empatia, para a gente fechar com chave de ouro. Esse seria ali o pacote mínimo que eu sempre recomendo para um bom atendimento no balcão. O que eu quero te perguntar é o seguinte, para que essas reclamações não se percam, elas precisam ser catalogadas, elas precisam ser organizadas, elas precisam ser monitoradas de alguma maneira, para que aquilo dali... Porque olha só, senão, gente... As reclamações vão acontecendo, a farmácia vai resolvendo, ok, ela precisa resolver, mas ela não tem um histórico daquilo dali. Depois ela não consegue olhar para trás e fazer uma análise, comparar se o número de reclamações diminuiu, estabilizou, cresceu. Aí eu acho que eu estou entrando um pouco mais na área da gestão da reclamação, né, Eurice? Se é que eu estou me fazendo clara aqui para você. Está corretíssima a sua colocação. É fundamental que o gestor da farmácia, o gerente, acompanhe estas reclamações, não só as reclamações, as sugestões e os elogios. Né? As coisas boas também, né? As coisas boas a gente também tem que ter relacionar. Exatamente. É verdade. Então, a gente sempre acompanhar as reclamações, as sugestões. Informações é interessante, porque se um cliente está pedindo muita informação, eu não estou clara na minha comunicação, e os elogios. Mas falando especificamente aqui das reclamações, né, que é o nosso foco, a gente entender se é uma reclamação de produto,
para poder endereçar para a área de produto. Se é uma reclamação de serviço, cabe ao gerente entender qual é o mecanismo ali do serviço da farmácia que ele pode fazer o aprimoramento, ou se é algo de infraestrutura, por exemplo. Então, a farmácia está sem acessibilidade adequada, a farmácia não está adequada ali, a balança não está funcionando. São outras coisas que o consumidor pode vir a reclamar, e é importante que ele faça o catálogo destas reclamações. O que é gestão de infraestrutura? Ele vai passar para o time de infraestrutura. Produtos, medicamentos, ele vai passar para o pessoal que cuida dos produtos de balcão ou que vai cuidar da parte de medicamentos internos ali. Serviço, ele vai entender, é processo, é treinamento, é alguém jovem que não passou uma orientação correta para entender justamente a causa raiz. Então, a gente classifica isso e, super importante, mensurar isso e armazenar no histórico, seja no sistema de atendimento, seja no CRM, seja no prontuário ali que ele tem do histórico dos atendimentos da farmácia, mas que depois ele consiga catalogar isso e mensurar mensalmente se aquela farmácia está ou não. Algumas a gente sabe que faz a mensuração também da satisfação do cliente, né? Ali no caixa, o consumidor ele é convidado a responder uma pesquisa, se ele ficou satisfeito com o atendimento ou se ele recomenda aquela farmácia para um amigo ou familiar, que é o NPS ou o CSAT, e é interessante você cruzar essas notas, ou seja, qual nota o consumidor está colocando de satisfação ali da sua farmácia versus o número de reclamação. Eles estão condizentes, né? A satisfação está aumentando e a reclamação está diminuindo, ou a satisfação está diminuindo e a reclamação está aumentando. Então, são indicadores que você pode e deve, como gestor das unidades, olhar e acompanhar mensalmente dentro do seu squad. E sempre que um consumidor fizer algum apontamento, sempre agradeça. Quando um consumidor reclama numa nota de NPS, numa pesquisa, ou mesmo no balcão, ele está dando um presente para você. Por que eu falo isso? Porque ele poderia simplesmente ir comprar no seu concorrente e nunca mais voltar. Então, se ele voltou na sua marca, se ele entrou na sua loja para puxar a sua orelha, para reclamar, ele está te dando um presente. Olha, eu ainda acredito em você, me ajuda a te ajudar, literalmente, resolve o meu problema, que você vai ter acreditação daquele consumidor e ele vai entender que mesmo se ele tiver situações adversas, aquela farmácia, aquele estabelecimento vai estar lá sempre para ajudar ele. Então, resolva a situação e sempre agradeça a esse consumidor que está voltando para te reclamar, porque ele poderia ir embora, nunca mais voltar e comprar no concorrente e ficar bravo com você. Então, eu sempre recomendo, gente, reclamações e sugestões são presentes dos consumidores. Olha só que dica incrível essa da Euri sobre isso. Fique atento, porque o seu cliente está te mostrando o caminho, está te dando essa dica, está cantando essa bola para você. Então não perca essa oportunidade. E já coloquei aqui na descrição do vídeo o link para outros vídeos em que a gente fala um pouquinho mais sobre NPS, sobre os indicadores, para que você entenda melhor sobre isso. E aí, Euri, eu queria saber qual é a sua dica aqui final para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista. Minha dica final é que invistam em melhoria dos processos, invistam na satisfação e fidelização dos seus consumidores, e para que você categorize essa base e encante ainda mais, conheça os seus consumidores, conversem com eles. O atendimento ele tem ficado cada vez mais frio ultimamente, mais robotizado, mas a gente não pode perder a essência humana. Então, se você está com aquele consumidor ali no balcão, converse com ele, entenda as necessidades dele, porque isso vai trazer uma riqueza muito grande de relacionamento com o seu cliente. Então, relacionamento em vista, treinamento e sempre pense, o que eu posso melhorar na experiência do meu cliente hoje? Maravilha! Conta pra gente nos comentários o que você achou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe para sua rede de contatos. Euri, quero agradecer a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você pela companhia. Até o próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.